Salve amigos do África Mamba, chegamos aqui a mais um canal do vídeo, sempre agradecendo a vocês que compartilham, que comentam, que dão um curtir no nosso vídeo, porque é graças a vocês que eu posso falar que o último vídeo que a gente soltou sobre Thiago Azulão, o melhor brasileiro do continente africano, do futebol africano em 2022, tem sido aí um dos nossos vídeos mais assistidos. Primeiro agradecer a vocês que engajam, que compartilharam, né? Eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês assistirem o vídeo depois desse, e muito obrigado aos irmãos angolanos, Angola aqui ó, para vocês, a Angola merece todo o amor desse canal, principalmente os torcedores aí do Petro de Luanda e os angolanos que comentaram o vídeo, que compartilharam com os amigos, compartilharam com a família. Então muito obrigado aos irmãos angolanos que certamente vão dar um like nesse vídeo para que o nosso conteúdo chegue mais longe, em Angola, no Brasil, em Moçambique, em outros países do continente africano de língua portuguesa ou não, beleza? Deixa o curtir e se quiser apoiar nosso projeto também nos ajuda muito, botar a descrição aqui do apoio financeiro, se vocês quiserem, qualquer valor ajuda muito esse projeto independente a chegar mais longe, beleza? A gente vai falar sobre eliminatórias para CAN de 2023, já começou as duas primeiras rodadas, a gente vai falar muito sobre as seleções que não se classificaram, as seleções para a Copa do Mundo, no caso, né? As seleções que vão para a Copa do Mundo e o que vocês precisam ver aí de destaques das seleções até nesse momento para que a gente tenha a noção de como está os novos processos, né? Pós-Copa Africana no começo do ano e como está o processo das seleções que pretendem se classificar para Copa Africana que será disputada na Costa do Marfim em 2023, beleza? Então vamos pro vídeo e citar os principais destaques aí dessas duas primeiras rodadas que eu vi das eliminatórias da CAN de 2000. E não tem como ser diferente, eu começo com a Nigéria, né, que o uniforme de 2010, porque a Nigéria talvez tenha sido uma das grandes destaques desses dois primeiros jogos das eliminatórias africanas, principalmente por uma figura, Victor Osimhen, um jogador que não pôde jogar a Copa Africana de Nações no início do ano por uma lesão facial no Napoli, não estava 100%, acabou sendo convocado, mas não jogou, mas agora ele retorna de fato 100% para as eliminatórias. E mais 4 gols no último jogo, na última rodada agora, contra São Tomé e Príncipe, numa goleada histórica da Nigéria. A Nigéria aplicou 10-0 em São Tomé e Príncipe. A maior goleada da Nigéria antes havia sido um Nigéria e Benin lá em 1959, então essa Nigéria sob o comando de José Peseiro, o novo técnico inclusive da Nigéria, mexicano, com um novo trabalho, começa muito bem nesses dois primeiros jogos e com Victor Osimhen. Existe uma Nigéria com Victor Osimhen e uma Nigéria sem Victor Osimhen, e esse jogador eu realmente tenho assim bons prognósticos sobre ele na seleção nigeriana. Artilheiro das eliminatórias nessas primeiras duas rodadas e um futuro interessante para essa Nigéria que vai ter que se reconstruir pós-fracasso na Copa Africana de Nações e pós-fracasso também porque não conseguiu uma vaga para a Copa do Mundo. A Nigéria já tinha ido para as últimas Copas do Mundo e depois de muito tempo não vai para uma Copa do Mundo, e agora a sua preparação é basicamente para a Copa Africana de 2023 e um novo trabalho, um novo elenco, mas o destaque dessas eliminatórias sem dúvidas é Victor Osimhen, o artilheiro até agora com 6 gols em 2 jogos. E no mesmo grupo A a gente tem também uma outra seleção que para mim, sabe, foi e tem sido a principal seleção da África lusófona, principalmente na última década. Guiné-Bissau de Bassirou Kandé, o técnico. Guiné-Bissau acabou com 4 pontos, né, uma vitória e um empate, e esse último empate contra a Serra Leoa, a Guiné-Bissau estava vencendo por 2-0, certo? Mas tomou empate depois, principalmente, que teve um jogador expulso. Esse trabalho da Guiné-Bissau com Bassirou Kandé, o treinador que acabou fazendo esse trabalho, principalmente de jogadores da diáspora, trouxe muitos jogadores do futebol português para jogar em Guiné-Bissau, tá dando frutos, né? Já empilhou aí classificações seguidas para a Copa Africana de Nações e é um trabalho muito sólido da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau muito bem também nessas duas primeiras rodadas, poderia ter 6 pontos, mas vai ficar com 4 pontos aí, invicta até agora também, e vai decidir nos próximos 2 jogos, lá em setembro, basicamente quem vai ficar na liderança desse grupo, mas Guiné-Bissau e Nigéria muito bem encaminhados, assim, pelo menos essas primeiras 2 rodadas, para sair na frente aí para uma vaga
na Copa Africana das Nações. O que eu vou falar agora é o confronto de duas seleções, de um jogo histórico e um ponto positivo e um ponto muito preocupante. Por um lado, o ponto positivo foi a vitória surpreendente da Etiópia no grupo D sobre o Egito, né? Eu não sei se tem um nome para isso, mas eu chamei o nome desse clássico de Clássico do Rio Nilo, justamente ali pela disputa histórica que tem no Rio Nilo, entre os dois países, entre Egito e Sudão, entre Egito e Etiópia, perdão. E aí o Egito acabou perdendo para a Etiópia. A Etiópia, que olha, pasme, a Etiópia foi para a última Copa Africana das Nações depois de muito tempo, tem um trabalho interessante, tem muitos jogadores que jogam ali ou na Etiópia ou no Egito, países vizinhos ali, e a Etiópia venceu por 2-0 o Egito e colocou uma preocupação gigantesca do outro lado. Mas é importante também a gente falar sobre um jogador especial, Abubakar Nassir, o jogador camisa número 10 do Egito, um atleta que tem jogado muito bem, principalmente na Liga Etíope, e que tudo indica, parece que vai para um palco maior, um pouco no continente africano, muito maior, que é o Mamelodi Sundowns, né? O atual campeão sul-africano, o maior campeão sul-africano que joga Champions League da África, né? Então esse jogador camisa 10, apesar de não ter feito nenhum gol na vitória contra o Egito, se destacou muito. É um jogador muito interessante, camisa 10 do Egito, e é a principal figura técnica de uma Etiópia que não vencia o Egito desde 89, ou seja, mais de 30 anos sem vencer o Egito, e desde 62 não fazia 2 gols. Após muito tempo, a Etiópia marca 2 gols sobre o Egito, e para uma Etiópia que é muito trabalhadora, é uma Etiópia que ela teve muita vontade, rigidez tática, comprometimento tático, e nisso acabou vencendo um Egito que é preocupante. A situação do Egito, tá? Situação... Bem, vamos dizer também que o Egito foi sem Mohamed Salah, sem o Nene, sem El Shenawy, sem Regazi, um Egito totalmente desfalcado contra a Etiópia, mas ainda assim carece de uma atenção de uma seleção que está sem o técnico oficial, né, fixo, desde que o Carlos Queiroz saiu após a eliminação para Senegal, né, não foi a Copa, um vice-campeonato da Copa Africana das Nações também. O Egito agora com o Galau, né, como técnico interino, tendo aí que ver qual será a possibilidade do Egito se reconstruir. O Egito que não jogará a Copa, então a margem do Egito é montar um elenco com uma transição aí para a Copa Africana de 2023 e tentar uma vaga para a Copa do Mundo em 2026. Então, por um lado, positivo, a Etiópia vencendo o clássico e com uma geração bem interessante. E por outro lado, um Egito que vai ter que se reconstruir, mesmo geracional, de departamento também, técnico, do setor também do departamento de futebol, para que o Egito consiga aí montar um elenco e uma equipe mais competitiva, porque é uma geração que já está envelhecendo, né? Para além de Mohamed Salah, é uma geração que precisa de uma renovação urgente para que o futebol egípcio volte aí ao topo, que é o seu lugar de direito também. Dentro também os destaques dessas seleções das eliminatórias, uma dessas que vai para a Copa do Mundo, inclusive, é a Gana. E a Gana é um case interessante para a gente citar, porque é uma seleção muito jovem, é uma seleção que foi para uma Copa do Mundo. Eu acho que até o pessoal achava que a Nigéria seria a favorita para alcançar uma vaga na Copa do Mundo, mas acabou passando, né? A Nigéria de Thomas Partey, dos irmãos André e George Ayew. É uma seleção muito jovem e com uma transição também de uma geração muito talentosa, mas que ainda carece de uma transformação e de uma transição mais matura, né? A própria Gana destaca um novo comando técnico com um Ado, esse jogador da seleção também, e que ao mesmo tempo é treinador aí nessa transição de Gana, mas também trabalha no Borussia Dortmund. Então é uma questão um pouco para se resolver aí até a Copa do Mundo, mas é uma comissão técnica que me parece fixa aí para treinar essa seleção, pelo menos até a Copa do Mundo. E eu vou colocar um destaque de Gana nessas eliminatórias, Mohamed Kudus, o jogador que no clube não teve uma boa temporada, até jogou bem menos do que se imaginava, né, lá no Ajax, mas que na seleção de Ado tem espaço e parece ser o principal jogador aí, para além dos irmãos Ayew, que são basicamente esse pilar aí que vai servir para os mais jovens ascenderem nessa seleção, né? Gana com uma vitória
na primeira rodada e depois um outro empate fora de casa contra a República Centro-Africana. A vitória sobre o Madagascar nos acentuou, como essa seleção ela carece de mais criatividade. É uma seleção que ela tem o Fatal também, é um jogador aí, uma boa promessa da seleção ganesa, e que inclusive eu vou colocar aqui o texto do Matheus Soares lá no Ponta de Lança, que fala também sobre as principais promessas do continente africano, e que vocês devem seguir o Matheus Soares, que é um cara que sabe muito de futebol. Eu vou deixar o arroba dele aqui na tela e o Twitter dele, o link do Twitter dele aqui para vocês acompanharem o trabalho e o texto dele também sobre promessas do futebol africano, porque esse jogador tem muito a oferecer para uma seleção que é repleta de jovens, né? Tem os irmãos Ayew, com uma experiência, tem Thomas Partey, mas tem Mohamed Kudus, tem o Afena Gyan também, jogador da Roma também, uma promessa que todo mundo espera muito, fez gol inclusive, fez seu primeiro gol contra Madagascar, mas Mohamed Kudus tem sido o jogador aí com mais destaque, né? Ele que acabou fazendo 2 gols nessas eliminatórias, nessas 2 primeiras eliminatórias, um gol contra Madagascar e o empate contra a República Centro-Africana fora de casa, e que carece aí de mais treinamento. A questão de Gana não é qualidade, a questão de Gana é treinamento, é processo, é maturação de um processo que foi muito atribulado até a classificação aí para a Copa do Mundo, e que apesar de Gana ter boatos de que novos jogadores chegarão à seleção, da diáspora principalmente, isso a gente vai falar num outro vídeo, carece de treinamento e de maturação. Eu não sei se isso será alcançado até a Copa do Mundo, mas uma coisa eu posso dizer, a questão de Gana não é falta de talento, é processo e maturação do desenvolvimento dessa seleção que jogou muito pouca junto ainda, né? Esses jovens assim, como o Mohamed Kudus, Afena Gyan, então, assim, é recém no início ainda, principalmente o Afena Gyan e o Fatal. São jogadores que já são titulares dessa seleção, mas jogaram muito pouco ainda com o elenco principal. Então, precisa de treino, precisa de jogo, principalmente, para que a gente consiga ter uma noção como Gana chegará na Copa do Mundo lá no final do ano. E no mesmo grupo também citamos assim rapidamente também Angola, tá? Os irmãos angolanos, 4 pontos, né? Uma vitória sobre a República Centro-Africana em Luanda. Eu acabei vendo esse jogo, gol de Gelson Dalla fazendo o gol da vitória. Uma seleção também que muito machucada, né? Após a não classificação para uma Copa Africana nesse ano, jogou a Copa Africana de 2019, mas está num processo também de remodelação, está num processo também daquela retomada do orgulho da seleção, né, com a sua torcida também, mas que começou muito bem, tá? 4 pontos, nenhuma derrota nesses 2 primeiros jogos das eliminatórias, e também nos próximos jogos aí vai decidir quem será o líder do grupo, principalmente com Gana, mas eu colocaria aí um ponto de atenção nos irmãos angolanos, nos palancas negras que estão tentando aí retomar um trabalho com uma geração também, que apesar de já ter Gelson Dalla, que já é um conhecido da torcida angolana, parece que está buscando aí um lugar ao sol para voltar a uma Copa Africana de Nações depois de alguns anos. E aí, para terminar esse vídeo, até porque são muitas seleções, né? É difícil analisar todas, assim, são vários destaques também, então estou tentando colocar um eixo assim mais ou menos digno assim para colocar as seleções realmente assim que mais se destacaram. As últimas 3 seleções que eu vou colocar, talvez 4, mas as últimas 3. A vitória da Argélia, né? A Argélia que todo mundo se surpreendeu, né, com fraco desempenho na Copa Africana, mas que agora com Belmadi, que continua na seleção, tenta aí um novo processo rumo à Copa Africana de 2023 também, né? É até estranho falar que a Argélia não vai para a Copa do Mundo, mas não vai, então o processo agora é de remodelação também de alguns jovens ali nessa seleção, e o Belmadi também liderando essa nova frente, esse novo processo de uma Argélia para a Copa Africana de 2023, e tem que destacar a vitória da Argélia fora de casa sobre a Tanzânia. A Argélia nunca havia vencido a Tanzânia em solo tanzaniano e venceu fora de casa, assim, venceu bem a Tanzânia. É uma seleção bem madura aí, fique de olho na Argélia que vai agora para um novo processo de até chegar à Copa Africana de Nações 2023 na Costa do Marfim, mas uma vitória histórica sobre a Tanzânia em solo tanzaniano. Por outro lado, tem que falar também sobre uma seleção que eu sou suspeito para falar, né? Mas assim, não surpreendeu, mas olha, passou por cima, passou o carro literalmente.
Mali, a seleção do Mali começou muito bem essas eliminatórias, principalmente com uma vitória de 4-0 sobre o Congo em Bamako, na capital do país, e uma seleção que não foi para a Copa do Mundo também, assim, mas que é uma seleção jovem e que está numa transição cada vez mais acelerada, principalmente aí com o seu novo técnico, né, na seleção, uma nova comissão técnica, de um atleta que já jogou na seleção malinesa, também Kanouté estará nessa comissão técnica também, e é uma seleção que aplicou 4-0 no Congo, tem jogadores muito interessantes. Eu vou citar dois destaques, tá? O novo técnico do Mali, ele acabou fazendo algo muito interessante, tá? Porque a segunda rodada contra o Sudão do Sul, o Mali acabou tomando 1-0 fora de casa, mas conseguiu a virada nos acréscimos já, e eu vou colocar dois jogadores que fazem parte e que explicam muito esse processo dessa nova comissão técnica do Mali. A entrada de Sékou Keita e Djenepo, dois jogadores que participaram de uma campanha muito famosa do Mali lá no Sub-17, no Mundial, alguns anos atrás, mas que não estão bem nos seus clubes, não fizeram boas temporadas. O Djenepo muito também por uma questão mais técnica, né? E o Sékou Keita talvez aí seja o grande jogador daquela geração Sub-17 que fez uma bela campanha no Mundial alguns anos atrás, mas que sofreu muito com lesões no Red Bull Salzburg. Então, ele, apesar de Djenepo e de Sékou Keita, se a gente for ver por uma questão meritocrática, eles não merecerem a convocação, a atual comissão técnica do Mali chamou eles, abraçou eles, e não à toa o gol da virada contra o Sudão do Sul já nos acréscimos um passe do Djenepo e um gol do Sékou Keita. E quando o Sékou Keita faz o gol, ele vai direto para o banco de reservas, aponta para a comissão técnica, aponta também ali para os seus companheiros e dá um abraço ali em todo mundo. Então esse Mali, olho no Mali, e destaques ali também como Haidara no meio campo, como Aliou Dieng do Al Ahly também nesse meio de campo, como Sama Sékou nesse meio de campo, e principalmente Yves Bissouma, um jogador assim, com um talento gigantesco, e certamente vocês vão ver ele um gigante aí da Premier League ou algum outro clube gigante aí, porque é realmente uma seleção muito interessante também, principalmente ali com um meio de campo com jogadores muito talentosos. Olho no Mali. E depois também a Senegal, né? Senegal, a gente tem um vídeo falando sobre a artilharia histórica, que simplesmente fez todos os gols da Senegal nessas duas primeiras rodadas das eliminatórias. A gente tem um vídeo aqui, vou deixar o cardzinho aqui para falar sobre a artilharia histórica de Sadio Mané, né? 4 gols em 2 jogos. E o que me chamou a atenção nessa seleção de Senegal é justamente o fato de Aliou Cissé tentar mesclar ali algumas questões táticas desse Senegal, né? A gente tem ali a entrada do Ndiaye, sua primeira convocação, jogador do Sheffield da Inglaterra, né? Jogador da Premier League. Mas assim, é interessante, como vocês podem estar vendo aí nas imagens, como o Aliou Cissé começou a mesclar formações para ali naquele 4-3-3, né? Naquele 4-3-3 clássico deles, das últimas Copas Africanas de Nações, testando ali um 4-4-2. Eu gostei de algumas formações ali bem interessantes que a gente pôde ver entre Benin, jogos entre Benin, o primeiro jogo. Vocês podem ver aí como é que foi mais ou menos a disposição tática desse meio de campo contra o Benin, um 4-4-2 mais ou menos. A gente vê ali o Sadio Mané sendo uma espécie de segundo atacante, jogando muito pelo lado, e a seleção fazendo então aí alguns experimentos diferentes com Benin e Ruanda, trabalhando muito as laterais ali, trabalhando muito a sua dupla de meio campistas, o Mendy lateral esquerdo jogando ali como um homem de meio campo também, mais atrás, como um homem do passe, da marcação. É algo que a gente não tinha visto muito ainda durante a Copa Africana de Nações. Então, pra gente ver desse novo Senegal, que a Aliou Cissé, né, vai utilizando esses jogos aí para conseguir mesclar novos esquemas táticos, para ver como esse Senegal pode chegar na Copa do Mundo, né, com variações. O que é mais importante é que o pessoal reclamou muito desse Senegal durante os primeiros jogos da última Copa Africana, que não foram jogos muito bons assim de desempenho, que era entre aspas, teimosia da Aliou Cissé no esquema do 4-3-3. E agora ele mostra aí que está tentando variar para chegar com o Senegal com novas variações na Copa do Mundo, que é o mais importante para Senegal lá no final do ano.
Então é isso, pessoal, é mais ou menos isso. Eu sei que tem várias outras seleções também, eu poderia destacar Moçambique também, no grupo de Senegal, que está fazendo uma bela campanha nessas 2 primeiras rodadas também, uma seleção da África lusófona que já não vai à Copa do Mundo já há um tempinho. Mas assim, é mais ou menos para a gente citar alguns trabalhos assim importantes no continente africano, seleções que vão à Copa, outras seleções que não vão à Copa, cada um no seu processo, mas que essas 2 primeiras rodadas elas mostram, num primeiro momento, o início de alguns trabalhos, a transição de outros e principalmente a maturação de alguns esquemas táticos de algumas seleções que vão para a Copa do Mundo. Então são diferentes situações, diferentes contextos, mas assim, essas 2 primeiras rodadas nos mostraram qual vai ser o nível de dificuldade que alguns grupos vão ter, algumas seleções vão ter a nível dos seus processos. E a gente vai conversando aí. Se vocês quiserem, deixe um comentário aqui embaixo quais seleção vocês acham que vai surpreender nessas eliminatórias, quais seleções vocês mais gostaram de assistir, quais são as decepções, né? Quais são as surpresas. Isso é muito importante para a gente falar sobre o futebol africano aqui no canal. Deixa o like e compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, nos grupos de Instagram, Telegram, aonde vocês acharem, porque aqui é a casa do futebol africano no Brasil, aqui no África Mamba. E esse vídeo é justamente para a gente fazer um resumo aí de algumas coisas que eu vi e que eu achei interessante para a gente falar nessas eliminatórias. Como eu falei, são muitas seleções, então é difícil analisar de uma forma tão rápida e tão resumida tantas seleções assim, então eu coloquei alguns projetos interessantes. Beleza? Gostou desse vídeo? Recomenda pra galera e chama mais pessoas pra cá. Um abraço também especial novamente para os irmãos de Angola, que sempre estão nos apoiando aí, sempre estão comentando, compartilhando, então eu espero que também tenham gostado, beleza? Compartilha esse vídeo, se quiser me siga lá no @luisfernandofilho, tá? No Twitter principalmente ou no Instagram, e também sigam o AfricaMambaBR, @AfricaMambaBR lá no Instagram, a página do África Mamba Oficial. Nos sigam no Instagram e nos próximos dias, provavelmente lá pro sábado, estaremos de volta aqui na Casa do Futebol Africano no Brasil, no YouTube brasileiro. Até a próxima!